Bom, então tá, pessoal, tá gravando, tá? Então hoje é a última aula de teoria mesmo, né? Talvez eu comente um teorema que nem tem exercício na lista, mas só para vocês ficarem sabendo, porque tem mais duas aulas de exercício. Hoje mesmo vocês vão ver que vai ser 5 minutos de teoria e o resto exercício, né? Então já começamos com o exercício, na verdade. Então, ó, como eu disse, né? A última parte, que é Lagrange com três variáveis. O que a gente viu na segunda foi uma restrição só, lembra? Uma G. Agora nós vamos ter duas restrições, uma G e uma H, certo? E que é parecido com aquilo que vocês fizeram de duas superfícies de nível, lembra que dava uma curva? A gente parametrizou a curva, nós achamos o vetor tangente, lembra? Então é isso. Aqui, só que na verdade você vai estar interessado no máximo. Então, você pode calcular o máximo parametrizando ou com Lagrange. Também você pode optar. Então, é o seguinte, ó, f de A contido em R3 de classe C1 bastaria diferenciável, mas nós não definimos para funções de três variáveis, né, o que é diferenciável. Então, vamos colocar C1 direto. Em um aberto do R3A, certo? Um pontilhadinho lá do R3A. Igualzinho Lagrange, de uma restrição. B é o conjunto dos pontos desse aberto, tais que não só G de XYZ vale C1, mas também H de XYZ também vale um certo C2, não precisam ser iguais, tá? Então isso vai dar uma curva com essa hipótese aqui, ó, que eu vou colocar agora aqui embaixo, ó. Com G e H de classe C1, igualzinho Lagrange. No Lagrange de uma restrição, exigia que o gradiente de G era não nulo. Aqui a gente exige que o gradiente de G e o gradiente de H são LI em cada ponto do B. Então, isso aqui vai dar uma curva. Em cada ponto da curva, os gradientes vão ter que ser LI, tanto de G quanto de H. Isso, pelo teorema da função implícita, garante que vai dar uma curva, certo? Essa intersecção, né? Esses pontos que estão na superfície de nível C1 de G e na superfície de nível C2 de H. Isso vai dar uma curva, pelo fato daqui ser LI, enfim, é mais para isso. E aí, a mesma tese, né? Se o cara for máximo ou mínimo local, ou seja, eu escrevi de um jeito só, se ele for extremo local de F em B, existe lambda e mi, tais que o gradiente de F é combinação linear do gradiente de G e de H. Ó, percebe? É uma generalização de uma restrição. Porque ó, o gradiente não nulo de G implica, né? Se os caras forem LI, implica que eles não são nulos também o gradiente, né? Eles têm que ser, se algum deles for nulo, não são LI, certo? Então, meio que uma generalização daquilo. E também aqui, né? Se, no Lagrange de uma restrição era assim. Aqui você vai ter duas. Então é bem natural. A generalização é bem natural. Hoje eu não estou bem com a fala, né? Certo? Então, isso aqui, ó, você poderia ter um Lagrange de n variáveis, função de n variáveis, e n-1 restrições. Dá para generalizar isso. Aí vai ser uma combinação linear de n-1 e tudo mais, né? Até n-1. Pode ser uma, duas, três, quatro, até n-1. O teorema é o mesmo. Combinação linear. Então é bem bonito, parece bem álgebra linear mesmo, né? Certo, gente? Tá. Pensei que o chat estava travado, que vocês estão sem perguntar. Vamos ver exemplo, tá? Eu não vou demonstrar também. Eu fiz uma mostração, né, daquele de uma restrição. Esse aqui, a mostração seria análoga, tá? Enfim, mas vamos nos concentrar mais nos exercícios. Então, seguinte. Só os mesmos cuidados de sempre. Isso já apareceu. Ó, se o cara é extremo local, ele os gradientes são combinações lineares. Né, combinação linear. Certo? Se o cara for, não está dizendo que quando for combinação linear, o cara obrigatoriamente é máximo. Aquela mesma discussão eterna
dos teoremas de cálculo que é só num sentido, são só num sentido, tá? Então, eles são candidatos. Ele está dizendo que, ó, se você quer um máximo de f em B, você tem que procurar entre os caras que satisfazem isso, ou seja, entre os caras que o gradiente de f é a combinação dos gradientes de g e de h. Tá? Esses são os candidatos, não está afirmando que eles serão alguma coisa, igual no outro. Tá? Não muda nada. Aí você vai testar. Você normalmente vai ter seus candidatos, você de alguma maneira você vai ter que saber que o problema tem uma solução, tem um máximo ou tem um mínimo que você está buscando, e aí comparar todo mundo. Mesmo método. Comparar todo mundo, o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo, certo? Eu falei isso porque eu lembrei do próximo exercício, para garantir que tem um mínimo de foto. Então, olha só, fiz um exemplo. Determine, ó, parece GA, né? Determine o ponto da reta dada pela intersecção de dois planos. Vocês viram isso em GA, primeira GA. Determine o ponto da reta que é dada por intersecção desses dois planos que está mais próximo da origem, certo? Então, de novo, será que de fato existe o ponto de uma reta mais próximo da origem? A gente já fez essa discussão na segunda. Tem, né? A projeção ortogonal. Então, você sabe pela geometria que vai ter o ponto, de fato tem o ponto mais próximo, né? A reta ela não é compacta, porque ela não é limitada, ela vai para infinito, né? Então você não pode falar por Weisster tem máximo e mínimo, tanto que não tem máximo. Claro que não tem o ponto, né? Tem o mais próximo, mas não tem o ponto que está mais longe da origem. Sempre você pode, né, aumentando essa distância indo pela reta. Então o argumento da existência do ponto mais próximo é um argumento geométrico, tá? Então, existe de fato o ponto mais próximo. Dado um ponto e uma reta, existe lá o ponto da reta que está mais próximo dele. Então, vamos tentar resolver. Qual vai ser o método? Listar todos os candidatos, compará-los. O que tiver a menor distância da origem vai ser, certo? Mesma técnica. Você vê, é repetitivo. A conta muda, mas a técnica é a mesma, gente. É só assim, pegar bem, assim, não fazer essa besteira de fazer ao contrário. Encontrou um só e já falar que é o máximo. Tem que fazer essa análise, né? De essa justificativa e tal. Comparar, né? Se tiver dois ou três. E não ficar só com o primeiro que aparecer aí. Enfim, vamos lá. Solução. Eu vou chamar de f a distância ao quadrado. O mesmo argumento, tá? A distância de um ponto até a origem. Só que ao quadrado para me livrar da raiz. Porque o ponto mais é que a distância é é menor, né? Que d é menor, d quadrado também vai ser menor, né? Então aquele argumento que a gente já usou na segunda-feira. Então tá aí. Eu vou encontrar a função que minimiza a função não, desculpa, o ponto que minimiza a função x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é a distância ao quadrado de um ponto até a origem. Essa é a distância de um ponto até a origem, certo? Só que sujeita a essas restrições aqui. Vou chamar de g a função, né, que dá o primeiro plano e de h a função que dá o segundo plano, certo? Aí ficou exatamente com a cara do Lagrange, certo? É o conjunto dos pontos de R3 tais que eles estão nessa reta, né, nesse plano e nesse plano, ou seja, estão na reta. Sim, tem. Mas eu comentei no começo. É um argumento geométrico que diz que tem a menor distância, que é o pé da perpendicular lá, certo? Não tem a maior, mas tem a menor. Pessoal, mas tudo bem? Ó, aqui que é mais importante, tudo bem? Eu estou olhando cada plano desse como uma restrição, certo? Aí eu tenho, se está nos dois ao mesmo tempo, né, está na reta, certo? Então já é um problema com a interpretação, né, geométrica. Então vamos lá, o gradiente de f, 2x, 2y, 2z. Se eu usasse a raiz, né, tá vendo? Ia aparecer uma raiz embaixo. Pô, é melhor, minimiza o quadrado aqui, dá na mesma, é crescente. O gradiente de g é 1, 2, 1, e o gradiente de h é 2, 1, 1. Tudo bem, gente? Então, ó, olha só, atenção. Eu sei que o enunciado é assim, esse é o enunciado tradicional.
Mas, de novo, eu não gosto. Eu não estou obrigando ninguém a fazer do meu jeito, tá? Cada um você pode fazer um sisteminha com lambdas e mi, mas eu não gosto. Eu vou fazer, de novo, usando determinantes. Então, se uma linha, se um, pensa nisso como uma linha, né? São três variáveis. Pensa nisso como uma linha. Ela é combinação dessas outras, né? Então, se eu montar uma matriz assim, né? Está dizendo que essa linha é combinação das de baixo. É isso que está dizendo, ó, né? Isso implica que essa linha é combinação das de baixo. Então, o determinante é zero. Foi o mesmo argumento que a gente fez com 2 por 2, lembra? Só que aqui eu posso fazer o determinante, que vai dar 3 por 3, beleza. Tudo bem, gente? Com isso, eu evito o lambda e o mi. Senão, você teria, só com essa coisa, você teria três equações, né? Com 5 incógnitas, porque é o x, o y, o z, o lambda e o mi. E claro que tem mais duas equações aqui, de estar na curva, né? Então, fica 5 por 5. Eu prefiro fazer aquelas três virarem uma desse jeito, tá? Enfim, mas é questão de gosto. O jeito que vocês resolvem, né? Tanto faz, quem se sente melhor com os lambdas e mi, fique à vontade, vai dar a mesma coisa, garanto. Então, ó, esse tem uma vantagem de novo, né? Aquela coisa que eu comentei, né? Se os determinantes. Desculpa, é que hoje eu tô meio. Não sei se é o calor, foi de uma vez. Se os caras são LI, o teorema não diz nada a respeito. Então, só que se eles forem LI, vai zerar também esse determinante. Porque essas linhas vão ser múltiplas, uma vai ser múltipla da outra. Então, eles vão aparecer os pontos que o teorema não afirma nada. Então, por determinante, você não precisa nem se preocupar com essa hipótese dos vetores sem LI, tá? Os gradientes. Vão aparecer. E aí você testa. Então, é muito melhor. Eu não consigo me convencer que o lambda e o mi fique melhor. Prefiro assim. Bom, tudo bem, gente? Tô fazendo muita propaganda de um jeito, mas enfim. Tá, aí eu fiz. Por que eu fiz? Eu fiz por Sarri, que nem lembro como eu fiz esse determinante. Sim, foi. Aí dei uma simplificada. Só para 3 por 3 vale aquele negócio, hein, gente? Lembra que só para 3 por 3, né? Depois fazer assim. Então você pode fazer aquilo lá. Então, aí você tem três equações, ó. Uma do gradiente, ser combinação linear. A primeira restrição, que é a da G, a segunda restrição, que é a da H, certo? Aí ficou um sistema 3 por 3, sem lambda e sem mi, só alegria. Nesse caso é um sistema linear, por isso que eu nem resolvi, tá? É um sistema linear que vocês fazem 20 por dia em álgebra linear. Escalona, resolve, subtrai aqui, multiplica por 2, subtrai, vai dar escalona e você vai chegar em uma única solução, que é essa, tá? Eu fiz um rascunho aí, depois tá, só botei a resposta aqui. Garanto que dá certo, tá? Eu verifiquei a conta. Substituí de novo tudo aqui para verificar. Então tá. Chegamos num único ponto. Ó, ô João, você que perguntou, dá uma olhada, ó. Aqui está o argumento final. Eu escrevi. Como sabemos da geometria que A a menor distância, segue que P. Esse cara é o ponto procurado. Você sabe que tem a menor distância, encontramos um único candidato, nem precisa comparar. É ele, né? Você sabe que o problema tem solução, achamos uma solução só, então só pode ser a procurada. Certo, gente? Legal, né? Então, eu não sei. Eu acho que, apesar do determinante ser fácil, normalmente resolver esse sistema, nesse caso, com duas restrições, eu acho que é um pouquinho mais complicado que o anterior, viu? Normalmente me dá mais trabalho resolver. Mas enfim, é a teoria, né? Não tem jeito. Eu vou fazer mais exemplos. É, da lista agora, tá? Ó, como eu falei, a teoricamente, não estou bem mesmo. Acabou, a teoria acabou. Agora é exercício, tá? Exercício. Então vamos lá. Da lista, já estou pegando a lista. Porque é difícil você bolar um exercício de Lagrange, viu? Porque assim, tem grandes chances de dar um sistema
que seja horrível resolver, entendeu? Ou com os nossos métodos ingênuos aí não dê para resolver, precisa de alguma, sei lá, uma sacada, alguma coisa. Então, eu peguei já da lista, porque os da lista dão para resolver. Então, ó, é o 2.4b. Ele diz o seguinte: encontre os valores extremos desta função no compacto, paraboloide, intersecção com plano. Você vai pegar um paraboloide, corta com plano, vai ficar uma curva fechada, certo? Então, é compacto mesmo. Mas ele nem queria que você provasse. Ele já falou que é compacto justamente para você não se preocupar com isso. Então, onde entra o compacto aí? Função contínua definida num compacto, admite máximo e mínimo, né, neste compacto, é o teorema de Weierstrass. Então você pode usar esse método de comparar os candidatos. Você sabe que tem máximo, você sabe que tem mínimo, porque a curva é compacta. Então, vamos listar os candidatos e compará-los, certo? Então vamos lá. Quem serão as restrições? Bem fácil, né? Precisa ser igual constante. Então eu vou passar o z para cá, né? Passar o z para lá, na verdade. Eu vou ter x² mais y² menos z igual a zero na prática. Então a primeira restrição é essa. Certo, gente? Na segunda, vou passar o que eu passei, na verdade, o z, né? De novo, passei o z para lá. E a segunda restrição é essa. Certo, gente? Ó, percebam que são funções de três variáveis, tá? Mesmo não aparecendo x, eu sou obrigado a escrever h de x, y, z. Certo? São funções de três variáveis. É porque na equação do plano aqui, nesse plano não tem x, mas não depende do x, né? Certo, gente? Vamos resolver. Vocês estão bem aí? Tá tudo certo? Então, não sei se eu espero falar isso. Tudo certo, tá. Ou vocês estão tão assustados que... Enfim, é o fim do curso, gente. Força, é o fim do curso. Garanto que não tem mais nada novo. Então, mas aí que tá, é um pouco difícil, eu concordo, mas é bem legal, né? Essa coisa de você com paralelismo conseguir achar os pontos de máximo e mínimo. É uma técnica sofisticada isso aí. Não é, não é qualquer coisa, não. Enfim, é o programa, né? Então tá, gradiente de f. Cadê a f? Ah, tá aqui, certo? Derivando em y da zero. Então tá certinho. Gradiente de g, certinho, e gradiente de h. Beleza, então ou você faz por lambda mi ou faz por determinante. Eu vou fazer por determinante. Então tá aqui. Gradiente de tanto faz a ordem, tá? Obviamente. Enfim. Então gradiente de f é combinação do gradiente de g e de h implica que esse determinante é nulo. Aí eu resolvi agora por Laplace, né? Por essa linha. Fiz os dois jeitos para a gente lembrar. Lembra? É claro que vocês lembram de álgebra linear, né? Fica 1 vezes esse cofator, ó, menos 2y, 2. Deixa eu voltar. Aí vai ficar 0 vezes menos esse cofator, por isso que eu coloquei um menos 0, esse cofator 1, 2, certo? Por isso que é bom Laplace, porque tem 0, aí eu gosto de Laplace porque some um monte de coisa. E vai ficar menos 1 vezes esse determinante aqui, que é 4 menos 0. Certinho. Tudo bem? Acertamos aí o Laplace. Chegou nisso, igual a zero. Então você tem três equações. A do paralelismo, que eu coloquei as do gradiente aqui, ó. Paralelismo não, combinação linear, né? Quem está acostumado com aquele outro Lagrange. Agora é de combinação linear. O do gradiente, dos gradientes, está aqui. Dividir por 2, né? Igual a zero, dividir por 2. A da primeira restrição, que era o paraboloide, e a da segunda restrição, que era o plano. Pronto, temos que resolver isso. Agora já não é um sistema linear, tá vendo? Tem quadrados. Então não é linear, não vai escalar isso aqui, você vai ter que resolver de outro jeito. Então, ó, o que eu fiz aqui? Eu sumi com o z nas duas de baixo. Para quê?
para ter uma equação só entre x e y. Porque a de cima já está entre x e y, foi essa a ideia. Aí eu diminuí as minhas variáveis, né? Eu tenho que só fazer esse com x e y. Então, o que eu vou fazer agora? Jogar esse y no lugar do y de baixo e achar o x. Pronto, passou, tá aí. Ó, jogo o y no de baixo e vamos achar o x. Certo, gente? Não tem receita. Quando o sistema não é linear, você vai ter que olhar cada caso, ver o que é melhor fazer. Sumir com uma variável, ficar com um sisteminha menor. No fundo, a gente for com um sisteminha menor 2 por 2, tá vendo? Aí eu joguei um na outra e vou achar o x. Beleza, ó, bom, fazendo umas contas básicas aqui, só cortar, ó, tranquilo, estão todas destacadas. Você vai obter que x é mais ou menos 1 sobre raiz de 5. Legal. E aí você tira o y. Depois vai tirar o z. Usando a de baixo, que é mais fácil. Então, ó. Já fiz tudo direto, né? Não estava com paciência. Ó. Então, o y vai ser 1 menos 2x, ó. 1 menos 2x. Não é toda combinação, não são todas, né? O mais e menos. O y é sempre 1 menos o 2x. Então, se você pegar o x positivo, né, você faz menos 2 o x positivo, tá vendo? E o z é o dobro do y. Então, eu dobrei o y, tá vendo? Foi fácil, por isso que eu fiz de cabeça, né? Senão eu não conseguiria. Agora, se eu pegar o menos, 1 mais 2 raiz, né? 1 mais 2 raiz, e aí sempre o z é o dobro do y. O dobro. Tá aí. Certo, gente? Então, na verdade, você só tem 2 pontos, né? Um pouquinho. Só 2 candidatos. Não deixamos escapar nada? Não, né? Tá tudo aí. Então, aí é só compará-los. A função eu coloquei assim aqui para não rolar a tela. E aí calcula nos dois. No P1, para não ter que escrever tudo de novo, deu 2 menos raiz de 5. E esse deu isso. Bom, claramente esse é o mínimo, porque 2 negativos, né? E aqui é o máximo. Certo, gente? Exercício da lista. Não era tão absurdo, certo? Não era tão absurdo. Tudo bem com esse de duas variáveis, gente? Eu não sei. Eu acho mais chato, para falar a verdade. Assim, é mais complicadinha a conta. Esses que eu fiz não deu tão complicado, mas alguns ficam um sisteminha meio chato de resolver, porque o outro eu acho que é mais fácil. Mas enfim, dá para fazer todos da lista, não tem problema. Não acabei ainda, tá? Eu acabei com essa parte, eu vou fazer mais coisa. Tudo bem, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, eu vou fazer, João. Eu vou fazer. Vai ser. Tá aqui, eu até abri o PDF. Mas vamos primeiro com essa parte, porque é outro assunto, né? Quer dizer, é o assunto anterior que a gente viu, mas eu vou fazer exercício. Então, legal, gente. Então, eu sugiro que vocês treinem um pouco. Senão, na hora que vocês forem fazer, vocês vão ser. É o tal negócio, né? Você sabe, assiste futebol, Vila, mas você vai jogar diferente, né? Você não vai acertar nenhum gol. Então, aqui é a mesma coisa. Você sabe a teoria, viu como é, beleza. Mas se não treinar na hora, você vai se embananar todo na hora dessas contas. Então, é bom treinar. Por isso que eu falei, vou falar vários exercícios que eu farei antes para vocês darem uma treinada. São exercícios que não têm complicações graves, assim como alguns da lista têm. É sempre uma polêmica essa lista, né? Porque tem uns que tem muito detalhezinho, assim. Mas vamos com calma. Eu vou tratar deles, mas primeiro vamos tratar dos simples. Dos simples. Certo? Então tá, enrolei bastante, ninguém perguntou, então vamos seguir com exercícios agora. Como eu disse, a teoria acabou. Eu vou fazer mais com duas restrições, mas nessa aula de segunda, tá? Eu vou voltar para aquilo que o João falou, algum exercício mais polêmico que, na verdade, eu vou fazer um antes, que o A não é o aberto não é o R3 todo, eu tenho que considerar um aberto menor. Eu vou fazer ainda hoje, tá? Prometo, mas eu vou preferir fazer um mais simples antes, que tá aqui. Quer ver? Ó, vou parar de gravar essa aula porque a teoria não tem nada a ver, né? Vou colocar assim, finalizar